Gravando então, pessoal. Então hoje a nossa aula de review, tá? A gente já vai começar a nossa aula. Eu vou abrir aqui o meu leitor, mostrar aqui pra vocês, tá bom? Nós vamos falar então sobre todas as unidades da nossa apostila, tá? Então eu vou falar unidade por unidade, página por página. A gente vai folhear a apostila toda, tá? Para que a gente possa, para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, se tiver dúvida, manda aqui no chat, tá bom? Eu tô com o celular aqui já. Bom, e na Unit 1, na unidade 1, a gente já começa, né, falando sobre sentenças básicas, né? Então, a gente fala aí sobre frasezinhas, né, que a gente pode começar uma conversação, que a gente pode usar para cumprimentar as pessoas, para se despedir das pessoas, tudo bem? Então, são esses vocabulários, tá? Então, greetings, ó, toda vez que vocês ouvirem falar de greetings, né, eles usam essa palavra no dia a dia também, tá? São as saudações, tá bom? Então, são as saudações. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui também no slide, acho que vai ficar mais melhorzinho de visualizar, tá? Lembrando que esse material já está lá no Google Class, tá bom? Já mandei tudo pra lá, pra vocês utilizarem. Todo o material digital que eu uso aqui nas aulas, né, os slides, tá tudo lá. Então, vocês podem acompanhar pelo Google, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, então. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre como a gente vai cumprimentar as pessoas, como é que a gente vai se apresentar para uma pessoa, apresentar alguém, tá? Então, isso tudo que a gente vai ver hoje, tá bom? Essas aqui são aquelas frasezinhas que tem lá no comecinho da apostila, tá bom? Antes do vocabulary, né? Geralmente a gente usa para warm-up. E vamos lá, ó. Então, a gente tem, né? Good morning, good afternoon, good evening e hi e o hello, tá? Essas são as traduções aí para vocês acompanharem, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem que cumprimentar as pessoas, vocês podem utilizar uma dessas aqui, tá bom? Então, se for de dia, good morning. Se for da tarde, good afternoon. Se for de noite, good evening, né? O comecinho da noite, né? Good evening. E o hi e o hello, tá? Então, vocês podem utilizar aí sempre que quiserem, tá bom? Aí a gente tem o how are you, que também tem na nossa apostila, tá? E é o como você está, tá bom? Então, how are you é o como você está, tudo bem? Vocês querem treinar a pronúncia? Tá boa a pronúncia pra vocês? Como é que tá? Fale aqui pra mim no chat pra eu ver se vocês quiserem que a gente treine pronúncia, a gente treina, tá bom? Tá de boa a pronúncia? Fala comigo! Por favor. Acho que tá. Acho. Sim, está sim? Então tá bom. Então eu vou só falando aqui pra vocês, tá? A minha tá boa? Danilo tá boa. Esse aqui, by Blacks, não sei o nome. Esse aqui, by, não sei quem é. Desculpa se eu não sei nem falar isso daí. Felipe. Beleza, Felipe. Então fechou. Tá? Então eu vou falando aqui. Ah, gente, vocês colocam os nomes difíceis aqui, eu não sei. Então eu vou falando aqui, se você quiser acompanhar, fazer aí na sua casa, tá? Eu sei que tá todo mundo com o microfone desligado, então se vocês quiserem aí acompanhando na casa de vocês mesmo, com o microfone desligado, não tem problema, tá? A gente vai fazer, tá bom? Então, ó, good morning, good afternoon, good evening, hi, hello e how are you, tá? E aí, no caso, pra gente falar how are you, deixa eu até abrir meu notepad, porque eu estou com saudade dele. Pera aí, meu notepad aqui, ó. Pronto. E aí, pessoal, olha só. A gente também pode usar o hey, tá? Tipo, que é um e aí. E aí, meus consagrados? E aí, tá bom? E aí? Tá? Aí, no how are you, eu posso utilizar outras frases, né? Pra gente não ficar só preso no how are you, que eu acho que isso não é bacana, né? Ai, eu tô com... Tá? Então, por exemplo, você pode falar assim, how's
how's it going, por exemplo, né? How's it going? How's it going? How's it going? Que é a mesma coisa de como está, tá? Todas têm o mesmo significado, tá bom? Eu posso usar o what's up? What's up? Né? Sim, antes que alguém pergunte, essa frase ela tem relação com o aplicativo WhatsApp, né? Na verdade, em inglês a gente não fala WhatsApp, a gente fala WhatsApp, WhatsApp, né? E aí muda um pouquinho a pronúncia. What's up, aqui, what's up e WhatsApp, tá? E aí vem desse trocadilho, né? De tentar falar, de começar uma conversa com alguém, enfim. Então toda vez que a gente vai usar uma dessas frases aqui, a gente tá perguntando, né? Puxando assunto com a pessoa, né? Eu posso usar how's it going, what's up, eu posso usar how do you do, isso aqui é muito legal também, how do you do, how do you do, mesma coisa, tá? Mesma coisinha, eu vou até colocar separadinho aqui, que é tudo a mesma coisa, tá? How do you do, what's going on, what's going on, what's going on, what's going on, tá? Então são frases que tem a mesma tradução daquele como você está, só que de outras maneiras, outras formas diferentes, tá bom? Ó, então no how are you lá, eu posso usar alguma dessas aqui, ó, tranquilinho, facinho, que vai dar na mesma coisa, vai ficar uma linguagem mais, pra você não ficar preso toda hora no how are you, how are you, how are you, né? Essas frases que eu coloquei aqui no Notepad, elas são mais informais, mais num contexto em que você já conhece a pessoa, num contexto mais relax, sabe? Mas esse how are you, ele é meio que um coringa, então você pode utilizar ele em qualquer situação, tá bom? Se você não sabe se você deve ser um pouco mais polite com a pessoa, toda vez que eu falo polite, quando você quer trazer algo... você quer ser um pouco mais educado com a pessoa, você quer ser um pouco mais delicado na hora de falar, então você usa esse how are you, né? Que não tem erro, tá? Ele é simples, rápido, fácil e por isso que é o que a gente tem na nossa apostila, tá bom? Mas, claro, né? A gente pode utilizar vários outros, né? Quem aqui gosta de acompanhar séries, né? Eu adoro, gente. Gente, eu tô viciada na série Arrow agora, ultimamente. Professora, algumas palavras também podem ter o mesmo significado? Exemplos. Como assim? Tipo, essa daqui, o how it's going. How is it going? E o how do you, às vezes pode ter o mesmo significado? É o mesmo significado. O problema é que a diferença é que são expressões diferentes para falar da mesma coisa. Tá. É a mesma coisa, os dois são a mesma coisa. As quatro, na verdade, né? São a mesma coisa. Eu quero saber como a pessoa está, como a pessoa anda, como estão as coisas, mas é a mesma coisa. A diferença é a expressão. A expressão é que muda. Por exemplo, quando a gente está falando com alguém assim, a gente não fala assim, e aí, como você tá? Ou tudo bem? Ou só um bem? Não é assim que a gente fala? Sim. Então, aqui no inglês é a mesma coisa. Você pode utilizar expressões, tá? Essas expressões aqui que dá a mesma coisa. Tá bom? Entendi. Então, beleza. Então aí, pessoal, quem aí gosta de, como eu tava falando, né? Quem gosta de assistir série, né? Eu comentei que eu tô assistindo Arrow agora. E o Arqueiro, né? Pra quem não assiste inglês. E aí, nessa série, eu gosto muito de perceber as expressões que esses atores utilizam, né? O legal da série é porque é o inglês nativo, né? Que a gente escuta, que a gente vê. Então eu tô viciada nessa série, gente. Eu não sei como é que faz pra desviciar, porque eu tô muito viciada. E aí, lá, eles usam muito essas expressões, né? How's it going? What's going on, né? Então, eles usam bastante. Então, é legal vocês visualizarem a forma como que eles usam isso na série, né? Isso é bacana. Você pode fazer isso com qualquer série, né? Tem gente que gosta de usar Friends para estudar. Eu não sou muito fã, mas
Friends, querendo ou não, ele tem uma linguagem mais fácil, né? São episódios curtos, então dá pra você estudar aí. Um episódio, às vezes, dá 1 hora de estudo, alguma coisa assim, você fica indo e voltando, né? Eu gosto de ficar indo e voltando, né? Pra entender o que o ator tá falando, qual que é a frase, tudo certinho. Então, eu vou indo e voltando. Então, aí dá pra você fazer, tipo, sei lá, 30, 40 minutos de episódio, né? Por episódio, né? Pausando, voltando. E pra você ter ali uma vivência um pouco maior com o inglês, né? Uma absorção melhor com o inglês, tá bom? Continuando, pessoal, aí a gente vai ver aqui do ladinho, deixa eu só tá aqui um pouquinho, ó. A gente tem aqui no slide, né, algumas frasezinhas para que a gente possa responder essas frases aqui, ó. Esse how's it going, how do you do e o how are you, né? Então, todas essas frases aqui eu posso responder com I'm fine, eu posso responder com pretty good, eu posso responder com not so good, né? Então, eu posso fazer isso, tá? Enfim, e o legal, pessoal, é que vocês podem brincar, vocês podem usar isso aqui de outras formas, né? Você pode falar I am good, você pode falar I'm great, né? I'm great, que eu estou ótima. Você pode falar, enfim, você pode inventar um monte de frase, tipo I am awesome, I'm awesome. Sabe aquele dia que você acorda maravilhosa? Então, I'm awesome, né? E assim por diante. Então, você pode brincar, você pode inventar novas palavras, né? Tem o not so good, né? Que é bem utilizado, not so good. Acho que tem na apostila esse not so good, tipo, não tão bem assim. I'm bad. I'm upset, né? Eu estou chateada. I'm sad, né? E assim por diante. Então você pode ir brincando, você pode formando frases novas no decorrer conforme você vai estudando o idioma, tá bom? Então eu estou bem, né? Pretty good, muito bem. E not so good, não muito bem, né? E aí, se eu quiser perguntar, I'm angry, é isso aí, Jenny. I'm angry, eu estou com raiva, né? Quando você tá, entendeu? Tá com o coraçãozinho peludo. Né, Vini? E aí, a gente vai falando, né? Então, aí depois a gente tem esse and you e what about you, né? What about you e and you. Sabe quando você quer falar assim, quando a pessoa te pergunta, tudo bem? Aí você fala, eu tô bem, e você? Esse e você a gente pode substituir por isso aqui, ó. And you e what about you, tá? And you e what about you. What about you, tá? Então você pode fazer esse tipo de coisa. Tranquilo até aqui? De boa? Yes? O Vini tá aqui, eufórico aqui, tipo, yes! Olha só, pessoal. Aí agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as formal situations, né? Quando a gente vai falar de situações formais, né? É legal que vocês utilizem, né? É cultural, tá, gente? Culturalmente, eles não são países, né, de pessoas nativas de língua inglesa. Geralmente eles são muito reservados. Eles não gostam de ter uma aproximação logo quando a gente conhece. Não é que nem a gente cumprimenta, abraça, beija e entendeu? Não. Entendeu? Eles são mais reservados. Então, geralmente, nas situações, né, do dia a dia mesmo, principalmente nas situações formais, eles utilizam os pronomes de tratamento, né? Senhor, senhora, senhorita, tá? Eles gostam disso. Isso em qualquer lugar, tá bom? Então, eles usam muito isso aqui. Então, é legal que vocês também saibam um pouquinho sobre isso, tá? Então, ó, o Mr., ele é utilizado para homens, tá? Então, hello, Mr. Carter, how are you? Né? Que é o que tá aqui, né? Hello, Mr. Carter, how are you? Então, sempre assim, esse senhor, senhora. Então, pros homens, né? Pros meninos até, então, sempre Mr., tá? Agora, quando eu tenho as mulheres, né? Elas têm 3 pronomes de tratamento diferentes, tá? Esse primeiro aqui, ó, esse mistress ou Mrs., tá? Ele é usado para mulheres casadas, tá bom? Mulheres casadas. Então, good morning, Mrs. Wilson, have a nice day, né? Tem gente que fala mistress
e tem gente que fala Mrs. Eu costumo falar Mrs. Wilson, né? Esse mistress é muito... É só quando você quer... não é muito... Eu não vejo muito, tá? E é mais quando você quer enfatizar alguma coisa. Aí você usa o mistress. Mas geralmente eles usam mais... eles pronunciam mais como Mrs., tá? Sempre Mrs., tá? Também é mais fácil de falar, né? Do que mistress. Mas enfim. Aqui depois a gente tem o Miss, né? Miss, que é utilizado para mulheres não casadas, tá? Então, how do you do, Miss Jane, né? Como você está, Miss Jane, né? Senhorita Jane, né? Então é Miss, tá? Miss, senhorita. E aí tem um pronome que é específico para mulher quando você não sabe se a mulher é casada ou não e você não quer ser indelicado com a pessoa, né? Imagina, você falar a pessoa, você chamar de Mrs., mas a pessoa não é casada, tipo, não é legal. Você pode se colocar numa situação desconfortável, né? Ou quando você, por exemplo, vai mandar alguma carta pra alguém, né? Lá eles também recebem cartas, né? E lá, tipo, cobrança, contra, sabe? Essas coisas. E aí geralmente a empresa, ela geralmente trata a mulher com esse Miss aqui, tá? Com esse Miss, né? Que é pra mulher que, quando você não sabe se ela é casada ou não, né? Então a gente vai utilizar sempre esse pronome de tratamento, tá bom? Que é o Miss, tá? Miss. Aqui é Miss e aqui é Miss, com um Zzinho no final, sabe? Um sonzinho de Z no final, tá bom? Bom, aí depois a gente tem as leave takings. Essas leave takings são aquelas as frasezinhas que a gente usa pra se despedir da pessoa, né? Então, na apostila a gente tem isso aqui, tá? Goodbye ou bye-bye, que é o tchau. A gente tem o see you, né? Esse you aqui, pessoal, eu posso substituir por ya. Eu posso falar, em vez de falar see you, eu posso falar see ya. See ya, tá? É a mesma coisa. Que é o vejo você, né? See you next class. Vejo você na próxima aula. Good night, né? Isso aqui é se despedida. Então, good night eu uso sempre pra se despedir da pessoa, tá? Sorry, I must go now, né? Desculpe, mas eu tenho que ir agora, né? I have to go now. Uma coisa que eles usam também é o... Ai, meu Deus, cadê meu negócio? Aqui, pronto. Uma coisa que eles usam bastante também... Não vou nem tirar daqui. É o... Fala. O I gotta go. I gotta go now. I gotta go now. Esse gotta é a junção de got com go, tá? Como vocês vão entrar no book to daqui a pouquinho, é o got to, tá? Então, em vez de falar I got to go, não, eu falo I gotta go. I gotta go now, tá? Pra ficar mais natural possível. Beleza? Deixa eu ver quem mais que eu lembro aqui de... Ah, eu tenho so long, né? Eu tenho o take care. So long é o até mais, tá? So long é o até mais, tá? Take care é o se cuida, tá bom? Se cuida. Aí você tem essas opções aí, tá? E assim por diante. Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa do tipo? Não? De boa? Vocês estão quietinhos hoje? Olha só. Vamos lá. Beleza. Obrigada, gente. Olha só. Então, o que a gente vai fazer? Depois da nossa apostila, ela traz um pouquinho de introductions, né? Introductions. Então, what's your name? What's your name, né? Eu posso falar também what's his name, que é o nome dele, né? What's his name? What's... Opa, ai meu Deus. Oh meu Deus, tô difícil aqui pra digitar. What's her name? Também, a mesma coisa, né? What's your... Ai, desculpa, gente. Escrevi errado, faltou o R aqui. Sorry. What's your name? Qual é o seu nome, né? What's his name? Qual é o nome dele, né? What's her name? Qual é o nome dela, tá bom? E assim por diante, tá?
Aí na hora de responder, vocês vão usar my. Opa. Pronto. Então vocês vão usar my name is. E aí vai falar o nome de vocês. Então no caso aqui, my name is Jussara. Acabou, né? Aí se eu quiser saber o nome da pessoa, né? And yours. And yours, né? E o seu, né? My name is Jussara, e o seu, tá? Aí no caso, o que a gente faz? Geralmente a gente tem uma frasezinha que é bem bacana, a gente vai ver isso no slide, tá? Tem uma frase que é assim, ó, but you can call me, tá? Aí você vai colocar o seu apelido, o seu nickname, tá? Nickname, beleza? Então, mas você pode me chamar de... Entendeu? Então, essa frasezinha aqui serve pra isso, pra falar o seu apelido, né? Pra falar como a pessoa pode te chamar. Então, por exemplo, em vez de eu falar aqui Jussara, em vez da pessoa me chamar de Jussara, a pessoa fala assim, my name is Jussara. Aí você faz assim, ó. Você coloca uma vírgula aqui. But you can call me Ju. And yours. Tá vendo? Como mudou? Tá? My name is Jussara, but you can call me Ju. And yours. Então, meu nome é Jussara, mas você pode me chamar de Ju. E o seu, né? E o seu, tá? E aí a pessoa vai falar normal. Aí depois a gente tem o nice to meet you. Nice to meet you, né? Que é o prazer de conhecer. Para responder a gente usa nice to meet you too. Beleza? Que é o prazer de te conhecer também. Também aqui. Tá bom? O to é o também, tá? Eu posso utilizar, em vez de nice to meet you, eu posso usar o glad to meet you. E aí na hora de responder eu só coloco um to no final. Tá? Posso usar também o it's a pleasure. Pleasure to meet you. Tá? Aí no caso você responde com it's a pleasure to meet you too. Vocês viram que é bem facinho, né? Essa parte de introductions, essa parte de introdução, né? De outras pessoas, né? Você pode utilizar, por exemplo, o this. This is ou that is. Ou não. Tá vendo? This is, that is. Então, este é, aquele é. Tá? Que aí fica, tipo, this is my boyfriend. Esse aqui é meu namorado. Ou eu posso falar, that is my father. Aquele ali, aquele lá, aquele é o meu pai, por exemplo, né? This is John. Esse aqui é o John. That is Alice. Aquela lá é Alice. E assim por diante. Então vocês também podem apresentar outras pessoas dessa forma também, tá bom? Dúvidas até aqui? Alguém tem dúvida? Gente, vão colocando as dúvidas que eu tô seguindo aqui, que vocês não têm dúvida, eu tô falando. E uma hora eu não paro de falar, eu sou uma matraca, gente. Vocês sabem, vocês já me conhecem, que semana passada a gente ficou mais de uma hora aqui, então eu vou falando. Eu tô jogando na roda. Tá bom? Olha só. Então agora eu tenho aqui, mostrei pra vocês, então, um diálogozinho, um exemplo de diálogo pra vocês olharem. Se vocês quiserem tirar um printzão, aquele maravilhoso, pra vocês tentarem fazer na casa de vocês. Tentem fazer esse diálogo depois, tá bom? Vocês podem colocar no Google Tradutor, tipo, as frases e tentar repetir junto com a moça do tradutor, que ela também funciona, tá bom? Também dá certo, tá? Eu não sou muito a favor de Google Tradutor, porque eu sou tradutora e tradutor não ocupa o espaço de um tradutor, tá bom? Então, de um tradutor profissional, né, pessoa? Então, eu não gosto de tradutor, mas eu tenho que dar o braço a torcer e falar que
O Google Tradutor, ele é bom pra gente pegar pronúncia, tá? Muito bom. Tá bom? Então, tentem fazer esse diálogo aí. Eu não vou focar muito no diálogo, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Ainda eu estou na primeira aula. Olha só, na primeira unidade. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Olha só. Agora, nós vamos ver um pouquinho da unidade 2, tá? Tô abrindo aqui pra vocês já. Na unidade 2, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre may e can, né? A gente vai falar um pouquinho sobre pedir permissões, né? Ou algo do tipo. A gente vai ver isso, permissões, o resto do curso inteiro, tá? A gente já vê muito... Oh, meu Deus, não vai pra fazer isso. Ai, gente, peraí, tem que ficar aqui. Oh, droga. Abriu um negócio aqui que eu não sei nem fechar essa merda aqui. Então, aí, o que acontece? Ai, gente, fecha esse negócio. Pelo amor de Deus. E aí, gente, o que acontece? A gente vai ver permissions daqui até a vida inteira. Por quê? Porque permissions a gente vai trabalhar com verbos modais, tá bom? E aí, verbos modais, a gente vai mexer um pouquinho com... Achei. A gente vai mexer um pouquinho com verbos modais, com um monte de coisa. Então, a gente vai precisar ver isso aqui e rever mais vezes. Mas é só pra vocês verem como é que funciona e aí depois a gente... depois tem essas frases aqui na unidade 2, tá? Então, a tradução tá aqui, tá bom? Sorry, I'm late. May I come in? Então, permissão, a gente sempre vai começar com may, tá? Mayzinho aqui na frente pra gente começar, tá? Então, may I come in? May, sempre may, tá bom? May I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? May I go to the bathroom? Você pode utilizar várias formas, né? Você pode utilizar may I go to the toilet? Né? Pode ser usado também, tá? May I drink some water? Né? Isso aqui são as frases que vocês podem utilizar na sala de aula de vocês, né? Então, may I drink some water? May I go to the bathroom? May I come in? Tá? Então, são coisas. E aí, pra gente responder, se alguém for fazer essa pergunta pra você, yes, you may. E aí, no, you may not. Tá bom? Então, a estrutura... Eu gosto sempre de passar a estrutura, tá, gente? Vocês perceberam que eu gosto bastante de estrutura. Eu acho que fica mais claro pra gente como é que a gente vai fazer as frases, tudo certinho. Então, se vocês focarem na estrutura, vocês vão conseguir falar, vão conseguir fazer tranquilamente, tá? E situações informais, a gente também pode utilizar o can, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Então, no lugar de may, nós podemos usar o can. Então, can I come in? Can I go to the bathroom? Can I drink some water? Mas é sempre situações informais, tá bom? Então lembra disso, tá? Permissão, vai pedir permissão, sempre tem que vir um may na sua cabeça, tá? O can pode ser usado? Pode, mas situações informais. Então, na dúvida, se você não sabe qual dos dois utilizar, usa o may, tá? Que o may é pra isso, o may é pra permission, tá bom? Então, qualquer um que você quiser, dá pra usar, tá bom? Aí a gente tem, né, algumas frasezinhas que vocês podem utilizar na sala de aula, né? How do you say in English, né? Tipo, uma frase em português aqui, ó, pra você falar em inglês, né? What's the meaning of, sei lá, bottle? What's the meaning of bottle, né? Qual o significado de bottle, né? Que é garrafa. Could you repeat, please? Sabe quando o professor, tipo eu, assim, se o professor de vocês for que nem eu, gente... Coitado de vocês. Às vezes eu falo muito rápido, e aí eu vou falando, e às vezes o aluno não entende. Então, essa frase vocês vão usar muito, tá? Could you repeat, please? Você pode repetir, por favor, tá? Então, pode ser uma maneira aí de vocês pedir e falar, teacher, pelo amor de Deus, deixa eu entender como é que funciona, tá? Could you lend me? Could you lend me your... Né? Tipo, você pode me emprestar tal coisa, você pode me dar, né? Could you give me, né? Aqui é quando a gente quer pedir alguma coisa emprestada pro nosso colega. Então, entre vocês, é bacana vocês também falarem inglês entre vocês na sala de aula, né? Eu sei que tá todo mundo no mesmo barco, gente, mas vocês têm que tentar falar inglês. Então, chama o coleguinha, fala, ô, meu consagrado, vamos falar inglês aqui. E aí, dá as mãozinhas, todo mundo fica tudo bem, entendeu? Então, ó, could you lend me your, could you give me your, sabe aquela borracha que você esqueceu lá na mesa da sua casa, aquele lápis
que você perdeu, não sei onde na escola, que alguém roubou da escola. Então você pega o seu colega e fala, em vez de falar em português, fala inglês com ele, porque ele também sabe, ele vai entender, entendeu? Aí você chega nele e fala assim, could you lend me your? Ou could you give me your? E assim por diante, tá bom, gente? Então, vocês podem utilizar, tipo, você pode me emprestar, você pode me dar. E aí tem alguns vocabuláriozinhos pra gente ver, né? Então tem pencil, sharpener, highlighter, correction fluid, eraser, scissors, pen, glue and ruler, tá? Então, você pode pedir emprestado, né, pro seu colega, né, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, esses são os vocabulários, tá? Pra agradecer a pessoa, o que a gente faz? Dá um thanks pra ela, thanks, tá? Thanks, thank you. E aí, pra responder, né, quando a pessoa te agradece, você pode falar you're welcome, no problem e not at all, tá? Então, thanks ou thank you, you're welcome, no problem e not at all, tá? Esses aqui são as traduções, tá? E aí, uma curiosidade, né, no Reino Unido é comum usar cheers, só no Reino Unido, tá? Eu acho que o thank you é mais utilizado porque é mais fácil, né? É mais utilizado porque as pessoas têm essa tendência, né, de falar thank you, né, mais fácil. Mas é comum também a gente utilizar o thanks, tá? Porque o thanks é mais entendeu? A americana gosta de falar rápido, gente. Eles gostam de juntar a palavra. E aí, sempre que eles têm a oportunidade de juntar a palavra e falar rápido, aí que deu certo, entendeu? Casou certinho, com a vontade e o negócio, entendeu? Aí foi, tá? Então, assim, thank you pode ser utilizado, né, quando você tá ali, mas thanks também é bem utilizado, tá bom? Então, é isso. Nesses slidezinhos que eu tô mostrando, sempre tem um videozinho, tá, gente? Então, quando você vê um negocinho assim, é vídeo. Então, assista também, tá bom? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Agora a gente vai para a Unit 3. Vamos para a Unidade 3, meus consagrados. Vamos lá. Olha só. Na Unidade 3, a gente tem um pouquinho sobre alfabeto, né? Mas nessa unidade, eu gosto de já explicar o que é o verbo to be. Porque um monte de gente, vamos até qual unidade? Vamos até a 18. Fé em Deus aqui, ó. Vamos até a unidade 18, tá? Até beber uma água. A professora fala muito, né? Olha só, nessa unidade 3, eu geralmente gosto de passar já o verbo to be. Quem é que tem dificuldade de verbo to be? Fala aqui pra mim no chat. Quem é, tipo, não entendeu, não sabe o que é o tal do verbo to be, não sabe o eu, a Emily, pelo amor de Deus. Quem mais? Letícia. Quem mais? Tá, eu vou ensinar pra vocês então, pra nunca mais esquecer. Tem que guardar no coração agora, hein, gente? Pelo amor de Deus, vocês têm que guardar esse negócio aí no coração de vocês, tá bom? Olha só. Verb to be. Vamos lá. Vai dar tudo certo, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa aprender, né? Muita gente, quando fala assim, eu falo assim, gente, o que é verbo to be? Primeira coisa que a pessoa fala é isso aqui, ó. I, e tananã, não é? I am, you are, nananana, certo? Não, tá errado, tá bom? Tá errado. Olha só pra teacher, ó. Esse aqui, essas palavrinhas que estão em azul, eles são pronomes, tá bom? Ó, pronomes. Tá aqui, ó, pronouns, subject, pronouns, tá bom? Pronomes, o que são pronomes? Ó, isso aqui também vale pro português, tá? Eu aprendi isso na escola. Então, a gente tá revendo as coisas da escola, porque é o que acontece, né? Os pronomes, pessoal, são palavras que eu utilizo para substituir um nome. Sabe quando a gente vai contar história? Sabe quando acontece alguma coisa com a gente chega na nossa amiga e fala, amiga, nem te conta o que aconteceu. Aí a gente começa a falar tudo, mas a gente não fica repetindo o nome da pessoa o tempo todo, né? A gente fica falando, fulano. Não, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano, não.
E a gente substitui por ele, por ela, né? Por eles, por nós. É isso, gente. Então, pronome é isso. São essas palavrinhas que eu utilizo para substituir um nome dentro de uma conversa, tá bom? Isso é pronome. Isso não é verbo to be, tá bom? Combinado? Combinado? De boa? Todo mundo comigo? Tá? Então, isso aqui não é verbo to be. Isso aqui é pronome, tá? Verbo to be. Agora sim a gente vai ver o que danado que é esse verbo to be. Quando é verbo, pessoal, quando eu falo verbo to be, é um verbo, tá? Ou seja, é um estado, tá bom? Então, verbo to be significa ser ou estar, tá bom? Ser ou estar, tá? E é um dos pouquíssimos verbos que a gente vai conjugar em inglês, tá bom? Então, por isso que a gente estuda ele separado lá na escola, né? Por isso que a professora de inglês da escola, ela só passa verbo to be. Porque, não sei, mas é porque o verbo to be, ele é um verbo especial, gente. Ele é um verbo que diferente de todos os outros. Olha, na verdade, Emily, a gente não conjuga verbo em inglês, tá? Base, entre aspas, né? Eu coloquei assim, conjugamos, né? Mas ele ele é bem entre aspas, assim, tá? Conjugar é você modificar de acordo com a pessoa. Por exemplo, no português a gente não conjuga verbo. Vamos supor que eu tenho o verbo, sei lá, andar, né? Ah, tem lá, eu ando, o verbo é andar. Eu modifico esse verbo para colocar o pronome eu. Então fica eu ando, certo? Ah, ele anda, modifiquei de novo, né? Nós andamos, modificamos de novo, modifiquei de novo. Vós andais, sei lá, modifiquei de novo. Então é isso, conjugação de verbo é isso. É você modificar esse verbo de acordo com a pessoa que você está falando. Tudo bem? Para dar esse ar de tá certo. A gente não fala, ah, eu andar, ele andar, nós andar, eles andar. Não, a gente não fala isso. A gente fala, eu ando, tu andas, e assim vai. Então a gente vai, isso é conjugar verbo, tá? E aí a gente tem isso no inglês. Olha só que legal. Só esse aqui, tá, gente? Prometo que é só esse aqui. E aí depois vocês não vão precisar fazer mais nada, tá bom? Olha só. Então no presente a gente tem 3 formas, tá? Nós andar. Gente, é difícil a vida às vezes. Então, ó, a gente tem am, o is e o are. Isso aqui é o danado do verbo to be, gente. Isso aqui é o verbo to be. Se alguém perguntar pra vocês o que é verbo to be, vocês vão falar am, is e are. E significa ser ou estar. É isso o verbo to be. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Tá? E aí, se ficar mais fácil de lembrar, tem até o amareis. Se na hora não vier o am, are e is, quando alguém te perguntar o que é verbo to be, você ainda fala assim, ah, é o amareis, é o verbo do amor. Tá bom? Aí você fala assim, ah, é o amareis, porque am, are, is. Tá bom? Fechou? Combinado? Por favor, hein, gente? Não vamos matar o inglês assim, não, por favor. O inglês é lindo, maravilhoso. Olha só. Aí, como é que a gente monta a frase? Aí sim, quando a gente monta a frase, a gente vai juntar os dois, ó, tá vendo? Então, o I sempre vai com o am. You sempre vai com o are. O he, o she e o it sempre vai com is. E o we e o they sempre vai com o are, tá bom? E aí, no caso, a gente vai colocar o complemento. Existe oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas em inglês? Existe. Só que a gente não utiliza muito elas. A gente não tem muito esse negócio de oxítona, paroxítona, eu não consigo nem falar direito, ó, coisa linda. Existe, mas a gente usa elas de uma forma diferente no inglês, tá bom? No inglês a gente não é tão focado, porque a separação de sílabas que a gente tem no inglês é totalmente diferente do português. Então a gente não vai precisar mexer com oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Então a gente usa, a gente vai ver esse negócio de oxítona, paroxítona lá no book 3, tá bom? Quando a gente começar a falar sobre passado, tem uma regrinha lá que a gente vai precisar olhar só as oxítonas, né? Que é a última sílaba tônica, tá? Mas de resto no inglês a gente não vai precisar mexer com nada disso, tá bom? Então, o inglês é mais fácil que o português, gente. Vocês têm que acreditar em mim, vocês têm que confiar em mim que inglês é fácil. Entendeu? É fácil e aí vocês vão aprender de boa, tá bom? Não tem nada, não tem acento, não tem esse negócio impossível.
Não tem acento, não tem esse negócio de oxítona, paroxítona, proparoxítona, não tem nada, gente. É mais simples o negócio. Tá? Então, essa aqui é a estrutura básica pra gente fazer uma frase com o verbo to be. Olha os exemplos que eu coloquei aqui, ó. I am a student. We are friends. She is a model. Né? It is cold. Né? Tá? Então, vocês veem que é bem facinho. Olha só aqui, ó. I am not an engineer. Isso aqui já tá na negativa, tá bom? Tá? Então, he is not okay. They are not my family. Tá bom? E aqui tá na interrogativa, ó. Are you fine? Is it your dog? Am I happy? Tá bom, ó? Então aqui, deixa eu pegar meu notepad aqui, que eu adoro o notepad, gente do céu. Tá? Uma coisa que é bacana eu já falar pra vocês é que, deixa eu até coisar isso aqui, pronto. Vou até diminuir aqui pra ficar top. Olha só, uma coisa que é importante a gente também falar um pouquinho, né, sobre, eu vejo muita gente, às vezes, confundindo, é a junção, tá, do verbo to be com o pronome, tá bom? Então, a gente tem aqui, I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Certo? Eu posso juntar essas duas palavras, a gente chama de inglês de contração, tá bom? Então eu pego essas duas palavras e junto para ficar mais fácil de pronunciar, tá bom? Então aí no caso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa primeira letrinha aqui, ó, e esse espaço, e vou colocar um apóstrofe. Fica am, tá? Primeira letrinha e o espaço, colocou o apóstrofe, your, tá? Your. Depois, juntou a primeira letrinha e apóstrofe, his, tá? She's, it's, we're e they're, tá? A gente chama isso aqui de contração. No inglês a gente usa bastante e muita gente acaba se confundindo em relação a isso, porque a gente não tem isso muito no português, né? É igual, por exemplo, sei lá, barriga d'água, né? Barriga de água, né? Então, barriga d'água, né? E assim, a gente tem, mas é muito pouco no português, tá? No inglês a gente tem mais, né? A gente usa com mais facilidade. Isso aqui a gente usa quando a gente quer deixar a nossa fala mais natural, né? O mais natural possível, mais fluente possível, tá bom? Mais parecida com o nativo, né? O nativo, ele não vai falar I am a student. Não, ele vai falar I'm a student, né? O Danilo tá perguntando assim, não, a Emily, deixa eu fazer a da Emily primeiro. Porque no inglês usa muito o apóstrofe. Então, é justamente por isso, Emily, a gente usa mais o apóstrofe para que a palavra fique mais fácil de ser pronunciada, tá? E a gente não precisa ficar pronunciando palavra por palavra, porque imagina só, a gente não vai conseguir ter uma conversação rápida, né? Uma conversação mais próxima de um nativo, se a gente não tiver essas contrações, tá bom? Por isso que a gente usa o apóstrofe. O apóstrofe serve para isso, para juntar as palavras, tá bom? A gente junta tudo, fica mais fácil de fazer, né? Em vez de falar I am, né? A gente tem essa quebra na voz, né? I am, né? Em vez de falar I am, you are, he is, não. A gente fala de uma vez. Am, you're, his, she's. É uma palavra só, meio que fica, né? Então fica uma palavra só. Por isso que a gente tem essa percepção de que o inglês, eles embolam muitas palavras. É por causa disso, tá? Para o inglês ser mais fácil de pronunciar, a gente acaba tendo que contrair as palavras, tá bom? O Danilo perguntou assim, ó. Mas a gente pode usar isso em qualquer situação ou em algum momento não pode usar? Pode usar em qualquer situação, no inglês falado, tá, Danilo? O inglês falado, ele é muito leve, né? Então, quando a gente fala de pronúncia, ele é muito natural, né? Então, são coisas que a gente acaba falando sem querer, às vezes. Mas eu não aconselho você, por exemplo, colocar essa contração num texto, numa redação. Eu não sei se algum de vocês tenha
tenha o desejo de prestar um exame de proficiência, né? Um TOEFL, um TOEIC, um Cambridge, né? Vocês podem utilizar, vocês podem fazer, mas eu não aconselho que vocês utilizem essas contrações, tá? Porque vocês perdem ponto. Quando eu fiz a prova da Cambridge, né? Eu sou certificada, né, pela Cambridge. E quando eu fiz a parte do speaking, né, a parte da fala, eu acabei cometendo esses errinhos de contração, porque eu sou meio cabeçuda. E aí lá às vezes eu falava um don't, um am, né? Às vezes soltava, né? Lá eu já fui lá instruída de que eu não teria que falar dessa forma, né? Com contração, mas eu acabei soltando lá e eu perdi uns pontinhos na hora do speaking, tá bom? Mas na hora da redação, na hora da escrita, eu fiz certinho, igual tá aqui nos exemplos, aqui do ladinho do slide, ó. Eu fiz certinho. Só na hora do speaking que eu precisava me policiar um pouquinho mais. Mas deu tudo certo, passei na prova, de boa. Foi tipo 1 ou 2 deslizes assim que eu tomei, assim, mas foi muito de boa. Mas no dia a dia, você pode utilizar o que você quiser, né? Por isso que eu sempre falo, gente, o que deixar vocês mais confortáveis é o que vocês devem utilizar, tá bom? Então, conforme vocês têm aí uma facilidade, se vocês acham mais fácil falar assim, ó, fala assim, né? Eu acho válido, né? Qualquer forma de falar o idioma é válido, tá? Então, se vocês acham mais fácil falar assim, fale assim. Se vocês acham mais fácil utilizar, não, teacher, eu gosto mais de contração porque eu me sinto mais confiante, ok, né? Treina direitinho, faz direitinho, que vai dar tudo certo no dia a dia, tá bom? A Camila tá perguntando, oi, prof, acabei de entrar na aula, eu perdi muita coisa. Olha, amiga, o que eu já falei aqui, você vai ter que ver o vídeo lá no YouTube, que eu acho que eu vou ter que subir essa aula pro YouTube, que eu acho que ela vai ficar bem grande, tá bom? Mas depois você pega o comecinho lá no YouTube, tá? Eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Aí eu mando o link pelo Google Class. Também, se vocês entrarem no canal da Logos, vocês também vão ver, tá bom? Outra coisa que dá pra gente contrair aqui também é o verbo to be com not na parte da negação, ó, tá vendo? I am not, he is not, you are not, tá? Olha o que dá pra gente fazer, ó. Vou até baixar aqui um pouquinho. Olha só, então am, se eu juntar, né, com not, fica ain't, tá? I am, né? Ain't. Aí, se eu juntar o is com o not, fica isn't, tá? E se eu juntar o are com o not, fica aren't, tá bom? Esse and aqui, pessoal, ele não é aceito na gramática, tá? Então, quando vocês forem escrever alguma coisa, não escrevam ain't, escrevam am not, tá? Am not, beleza? Esse and aqui é mais na fala que vocês podem utilizar. Então, I am an engineer. I am an engineer, por exemplo. Eu não uso muito, né? Eu uso mais o am not. Eu me sinto mais confortável com o am not. Mas tem gente que usa mais o am. I am an engineer, um exemplo, tá? Aí ele tá perguntando, a gramática em inglês é muito difícil. Não, é a mais fácil que tem. Se você for comparar inglês com português, é a mais fácil, tá bom? Você vai entender por quê. Tem algumas exceções, mas se você estudar direitinho, Emily, você vai ver que é muito mais fácil, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, que senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando disso. Olha só. A gente tem aqui o alfabeto, tá bom? Aqui eu vou colocar a forma como se fala, tá? Para que vocês possam tirar um printzão aí do celular de vocês. Tá? Então tira aquele printzão maravilhoso. Essa aqui é a forma que a gente vai falar o alfabeto, tá bom? Então quando a gente for falar de siglas ou acronyms, né, a gente vai falar um pouquinho sobre desse jeito, né? A, B, C, D, E, F, G e assim por diante, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Vídeo de novo, tá? Se vocês pegarem meu material lá no Google Class, tem lá. Aí tem uma coisa que eles usam bastante, que é how do you spell? How do you spell?
né? Spell é soletrar. Então, às vezes, quando você vai num lugar, você vai fazer uma reserva de um hotel, alguma coisa do tipo, para eles confirmarem o nome, escrever seu nome certinho, geralmente eles pedem para soletrar. Porque às vezes, quando você é estrangeiro, às vezes não tem essa facilidade, né, com o nome, né? Às vezes é um nome muito difícil, né? Então, às vezes, eles pedem para soletrar. Até mesmo vocês, se vocês um dia forem trabalhar com hotel, né? Tem gente aqui que faz inglês para trabalhar em hotel. E aí lá, a gente usa esse spell pra não escrever o nome da pessoa errado. Imagina, né? Que gafe. Você tá lá falando o nome do cara e aí você coloca o nome dele errado, faltando uma letra, é meio desagradável. Então, a gente geralmente pede pra soletrar, né? Então, lá, how do you spell your first name? Aí você ia lá e você vai lá e vai falar o seu sobrenome, vai soletrar o seu sobrenome, né? Your middle name, seu nome do meio, tá? Your last name, seu último nome, né? Your mother's name, seu nome da sua mãe, né? Your father's name, né? O nome do seu pai. Your nickname é o seu apelido, tá bom? Então, sempre que vocês forem fazer alguma coisa dessa, né? Você já sabe que o spell é soletrar alguma coisa, tá bom? A Emily tá falando, depois dessa aula vou estar pronta para ir nos Estados Unidos. Aí, tá vendo? Glória a Deus, vamos todos para os Estados Unidos agora. Vamos lá. Depois a gente tem aqui, né, Internet Symbols, né? Internet Symbols, que são símbolos da internet, tá bom? A gente não vai falar, por exemplo, esse aqui, a gente não fala arroba. A gente não vai falar arroba, a gente fala at, tá bom? Não existe arroba, tá bom? Uma vez eu dei aula na faculdade, e aí um aluno da faculdade, gente, eu falei, gente, vocês sabem como é que fala arroba em inglês? Ele, arroba, meu Deus. Então não pode, tá? É o at, tá bom? Depois a gente tem o ponto, né? A gente fala sempre dot, tá? Dot. Underline não é underline, é underscore, tá? Slash, que é a barra, e dash, que é o tracinho, tá bom? Então, underline, pra quem não sabe, underline é o sublinhar, é a ação de sublinhar alguma coisa, tá bom? E aí, né, what's your email, né, e no caso você vai falar o seu e-mail com esse vocabulário aqui, tá, gente? Não vai falar arroba ou ponto, que eles não vão entender nada, tá bom? Então fala sempre assim, tá? E aqui a gente tem alguns acronyms, né? O que são acronyms, né? São siglas que eles utilizam para ficar mais fácil da conversação, né? Às vezes eles estão falando e às vezes, sei lá, tem eles não querem escrever isso aqui, né? Geralmente a gente usa isso na linguagem de internet, tá? Então, BBS, be back soon, né? Estarei de volta em breve, né? Volto em breve, volto logo, né? BBS. BRB, né? Às vezes você, tipo, tá falando com a pessoa e você manda um BRB, aí que é o be right back, né? Que é, eu volto já, né? BTW, né? Que é o by the way. By the way é tipo, como é que eu posso explicar? É tipo um falando nisso, sabe? Tipo, você falou sobre garrafa. Falando nisso, entendeu? É esse by the way, tá bom? IDK, né? Que é o I don't know, né? I don't know. OMG, esse aqui é clássico, né? Que é o oh my god. NYOB, none of your business, não é da sua conta, tá? None of your business. E BFF, que é o Best Friend Forever. Tem um monte desses acrônimos na internet, tá bom? Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais aí, vocês podem. Na apostila de vocês tem alguns, na internet vocês podem pesquisar os outros, e assim a gente vai construindo vocabulário, tá? Então é assim que a gente aprende inglês, construindo vocabulário, treinando, fazendo, tá bom? Vamos para a unidade 4, finalmente. Vamos lá, unidade 4, por favor. Chega, senão vocês vão ficar doidos aqui comigo. Eu falo demais, né? Não é da sua conta, tá vendo? Não vai ficar dando patada nos outros, né? Por favor. None of your business. Aí, tá vendo? Biacho. Ensinei vocês, ó. Tá vendo? Tô ensinando errado vocês agora. Vocês vão falar pra todo mundo que não é da conta das pessoas. Ai, gente. Vocês são engraçados demais. Olha só. Deixa eu entrar aqui na unidade 4. Na unidade 4, meus queridos, nós vamos falar sobre likes e dislikes. Olha só que legal. Isso aqui é muito top.
Olha só. Então, ó. What do you like to do? Tá entrando gente na aula. Misericórdia, tem no meio da aula. Camila, ó, você faz o seguinte, vai pra unidade 4 e aí o que vier antes da unidade 4 a gente continua. Aí você assiste lá no YouTube, tá bom? Então vai pra unidade 4 e aí você segue o baile. Então, ó, what do you do, né? What do you like to do? What do you dislike to do, tá? Então, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? E aí a gente tem, né, para atividades, ó, pessoal, para atividades, quando eu quero falar de ações, tá? Ações que a gente gosta de fazer, atividades que a gente gosta de fazer. A gente fala assim, ó, I like to. Deixa eu pegar o meu coisinha aqui. Eu sempre esqueço de pegar. Ó, I like to, e aí você vai falar atividade. Então, por exemplo, I like to dance. Dance é uma atividade que você faz, tá? Então, I like to dance. I like to travel abroad. Ah, eu gosto de viajar para o exterior. Quem não gosta, né, gente? I like to play the piano. Então, eu gosto de tocar piano e assim por diante. Então, I like to, tá? Ah, e depois, que página vocês estão, amiga? Nem sei também. Unidade 4. Eu também não sei aqui, não. Deixa eu ver aqui, unidade 4. Unidade 3, unidade 4, aqui, ó. Página 18. Tá bom? Página 18. Sobre isso aqui, tá? Então, ó, sempre, eu vou até pegar aqui já, né, que eu já tô aqui, tá? Então, isso aqui é vocabulário, tá, gente? Espero que esteja tudo preenchido aí na apostila de vocês, né? Tá bom? Vocês não esquecerem do vocabulário, tá? Então, atividades, ó, I like to. E aí você vai falar atividade, né? E aí quando você falar que não gosta, você fala I don't like to. Tudo bem? Então, eu não gosto de tal coisa, tá? Agora, quando você vai falar de coisas e lugares, aí você vai falar I like ou I don't like, tá bom? Então é pra isso que a gente vai falar, tá? Então o to, ele é utilizado para atividades, tá bom? To é atividades. Quando não tem o to, aí você vai falar de coisas e lugares, tá bom? Bem facinho, gente. Olha lá, tá bom? Aí tem aqui algumas frasezinhas pra vocês fazerem, pra vocês colocarem, tudo certinho. Então, ó, I like to do exercise. Então, do exercise é uma ação, então to na frente. Né? I like the beach. Ah, eu gosto de praia. Então, não tem o to aqui na frente. Tudo bem? Tranquilo? Essa unidade é bem facinha, tá? Eu não vou focar muito nela, não, porque, né? Gente, isso aqui é vocabulário puro. Eu vou pular essa unidade, tá, gente? At restaurant, eu vou pular, porque é só vocabulário aqui, tá bom? Então, preencham aqui, pesquisem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Mas esse aqui é só vocabulário, tá bom? Só vocabulário de restaurante. Tá? No meu material, que eu mandei digital, tem tem alguns diálogos lá que vocês podem utilizar, algumas coisas do tipo, tá bom? Vamos lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá. Aí, a gente entra, então, na unidade 6, né? A unidade 6 é a obligations. Deixa eu pegar o meu slide, mostrar aqui no slide. Vai ficar mais fácil, tá bom? Deixa eu ver aqui. Unidade 6. Pode usar o Google? Pra quê? Pode. Pode usar o Google? Pode. Pra vocês verem o vocabulário, pode. Agora, pra tentar traduzir tudo, não. Não deixo. Não pode. Tá bom? Eu não aconselho vocês usarem o Google Tradutor pra colocar, pra falar sobre tudo, tá? Então, na unidade 6, nós vamos falar sobre obligations, wishes and needs. Nossa, eu coloquei 2 E's aqui, gente, desculpa. Apaga esse E daqui, tá? Esse E aqui não existe, tá bom? Esse E aqui, ó, não existe, tá bom? Apaga esse E aqui, pronto. Tá? Obligations, wishes and needs, tá? Então, obrigações, desejos e necessidades, tá bom? Então, em obligations, você vai usar do you have to, beleza? Have to, tá? Então, um exemplo. I have to cook. Na apostila tá assim também, deve ter copiado a apostila, certeza. Muito slide pra criar, gente.
Então, obligations, o que vocês vão usar é o have to, tá? Então, por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa. I have to, whatever. Entendeu? Does she have to? Aí, no caso, na hora de fazer a frase afirmativa, você vai falar she has, tá? Então, does she have, ou she has to, e assim por diante, tá bom? Então, yes, I do, no, I don't. Yes, she does, no, she doesn't, e assim por diante, tá? Aqui é vocabulário, tá bom? Então, vou até avançar aqui, ó. Aqui é vocabulário, tá bom? Se quiser tirar um print, é a hora. Fechou? Tirou o print? Então, tá bom. E aí, want, wishes, né? Quando a gente vai falar de wishes, desejo, a gente vai usar o want, tá? Deixa eu abrir o meu notepad. Aqui, meu notepad é top. Olha só. Então, toda vez que eu quero falar que eu tenho que fazer uma coisa, uma obrigação, eu falo I have to. E aí você vai falar a ação que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho que estudar inglês. I have to study English. Certo? Agora, se eu quiser falar que ele tem que fazer tal coisa. He has to. Bonitinho, tá bom? Vou explicar melhor quando eu falar um pouquinho sobre o simple present, tá? Need, né? Wishes, né? Wishes eu falo I want to. Tipo, eu quero alguma coisa. Tipo, I want to buy a car. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Ok. Então você fala I want, tá? Beleza? She wants to. Entendeu? Wants. Aí você vai colocar um Szinho aqui, ó. Então, falta muito pra terminar a aula. Falta pra caralho. Falta muito. Tá? Vamos lá. Depois daí, pra falar de need, você vai falar I need to. E aí você vai colocar o restante. E she needs to. Quando eu quero falar de uma outra pessoa. Tá? As aulas ficam gravadas aonde? Eu acho que eu vou ter que colocar no Google Class, tá bom? Então lá no Google Class eu vou colocar, no Google Class não, no YouTube. Então eu vou subir elas pro YouTube, tá bom? Então tem lá uma aula gigante pra vocês lá no YouTube, tá bom? Ai, Jesus. Qualquer coisa, gente, se não der tempo da gente finalizar, não tem problema. Vocês podem fazer o seguinte, a gente vai, por exemplo, até a unidade 9 hoje. E aí na semana que vem, a gente... Aí na semana que vem, o que a gente faz? A gente pega e faz da unidade 10 em diante, da unidade 10 e 18. Aí vocês fazem a prova semana que vem. O que vocês acham? Comenta aí. Aí a gente já... Misericórdia. Gente, eu tô na unidade 6 ainda. Acho melhor. Então, fechou. Então, hoje eu vou até a unidade 9. Aí, semana que vem, eu vou da 10 em diante. Tá bom? Gosto. A prova vai ser online, minha querida. Vai ser online. Estamos aí adequando. Vai ser um Forms, tá? Vai ser um Forms aí online. Tá bom? Pra gente fazer um negócio bem bacana. Tá? Não vale colar, hein? Se eu souber que tem nego colando... falar, viu? Olha só, unidade 7, vamos lá, unidade 7, pelo amor de misericórdia. Olha lá. Que dia e que horas vai ser a prova? Semana que vem, meu amor. Semana que vem. Imagina se a prova for do tamanho da aula. Então, né? Na unidade 7, meus queridos, eu não vou comentar muito a unidade 7. Eu vou direto pra 8, porque na unidade 7 vai falar sobre family members, tá bom? Ó, é esse vocabuláriozinho, tá? Então, family members é vocabulário, então eu não vou entrar em vocabulário, tá? Então, eu vou deixar aqui o vocabulário pra vocês verem, tá bom? E aí, lá vocês vão, vocês coloquem lá, coloquem no caderno, alguma coisa do tipo, vocês coloquem lá a tradução, para vocês terem o vocabulário aí registrado, tá bom?
Mas eu não vou falar muito sobre a unidade 7. Eu vou direto para a unidade 8 e 9, tá? Porque a 8 e 9 vai falar exatamente sobre a mesma coisa. Então eu vou matar os dois numa só, entendeu? Então, ó, vamos lá. Rainha Sanches, semana que vem vai ser punk, então. Gente, não faltem semana que vem, viu? Semana que vem a aula vai ser top. Vou avisando, então, que se eu tiver aqui na segunda parte de revisão, semana que vem vai ser top. Olha só. Vamos lá. Vamos, filho. Vamos, filho. Vamos, filho. Funcione. Funcione. Ai. Ai, professora, você também quer me matar com uma aula só. Ai, gente. Vocês tiveram tudo isso em um semestre inteiro. Vocês estão falando que eu tô te matando? Mas já? Vocês têm 3 anos de curso, gente. Olha só, vamos lá. Aqui, nessa unidade aqui, eu não vou nem passar esse vídeo. Vai ser mais longa ainda? Não, eu acho que não. Talvez no mesmo horário. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha lá, a gente tá falando sobre abilities, tá? Hoje a gente vai falar, nessa aula, nessa unidade 8 e 9, a gente vai falar sobre habilidades, tá bom? E aí, nessa habilidade, o que a gente vai falar? A gente tem 2 formas de falar sobre habilidades, tá? A gente tem assim, I know how to, tá? Por exemplo, eu sei como, e é uma habilidade que você tem que fazer, que você consegue fazer, tá? E aí, você tem aqui, I don't know how to. Tipo, eu não sei como. Aqui no caso é pergunta, né, gente? Então, do you know how to? Aí, quando você quer fazer uma pergunta, olha só. Então, por exemplo, I know how to paint. Eu sei pintar, sei lá, um exemplo. I know how to dance. Tem gente que sabe dançar, tem gente que não sabe, é uma habilidade, gente. Então, I know how to paint, I know how to dance. Então, é uma habilidade que você tem. Agora, do you know how to play the piano? Você sabe como tocar piano? Do you know how to speak English? Tá? Então, tem essas 2 opções aí. E aí, para responder, a gente vai usar yes, I do ou no, I don't. Tá? Beleza? Tranquilo? Bom. Aí, o que a gente tem, né? Depois, habilidades com I can, tá? Lembra que lá no comecinho da aula de hoje eu falei, a gente estava falando sobre may, e aí a gente falou um pouquinho sobre can, né? Que can eu posso utilizar para permissão informal, porque o can, pessoal, ele é o primeiro verbo modal que a gente vai estudar, e ele fala sobre poder, sobre habilidades, tá? O que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer, tá? Então eu posso falar I can, ou I can't, ou can you. Tá bom? Então, por exemplo, I can paint. Eu consigo pintar, eu sei pintar. I can't dance. Eu não consigo dançar, tá? E can you speak English? Can you speak English? Né? Aí, no caso, você vai responder com yes, I can ou no, I can't. Tudo bem? Então, lembra, sempre que você for falar de algo que você consegue fazer, uma habilidade, você vai usar o can, tá? Então, I can, I can't ou can you. Uma coisa que é legal a gente ver também é que no can, na negativa, né, eu posso utilizar can't, eu posso usar o can, not, ou eu posso usar o cannot, tá? Qualquer um dos 3 serve, tá bom? Então, aí a gente consegue usar qualquer um dos 3, tá? Qualquer um dos 3 estão corretos, tá bom? E aí a gente vai, você vai usar a forma como você achar melhor, tá bom? Esse cannot é mais usado no britânico, tá? Cannot, tá bom? Aí se eu tenho uma habilidade específica, né? Então aí, what sports do you know how to play, né? Quais são os esportes que você sabe jogar, né? I know how to play ou I can play, e aí você vai colocando, né? Então, unfortunately, I don't know how to play, ou how to, ou can play, enfim. Professora, você ri de tudo. Querido, você não teve aula comigo no presencial ainda. Qual é a diferença entre cannot e cannot separado, né? Junto e separado? Nenhuma, tá, Emily? Nenhuma
A gente não tem nenhuma diferença, tá bom? É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Os três são a mesma coisa, tá? A única diferença é que no Reino Unido eles usam mais isso aqui, tá? Cannot, tá bom? Cannot. Mas aí vai de gosto, vai de costume, vai de cultura, vai de uma série de coisas, tá bom? Então, não tem diferença, tá? Aí aqui a gente tem degrees of abilities, né? Os graus de habilidade, tá? Então, how well, quão bem, do you know how to dance, por exemplo. Quão bem você consegue dançar, né? How well can you draw, sei lá. Quão bem você consegue desenhar, um exemplo. O Matheus tá falando assim, no Reino Unido é mais difícil pra mim. Vai de gosto, vai de costume, vai de uma série de coisas, tá? I know how to... Não, isso aqui a gente já viu, tá? Very well e fairly well. Esse fairly well é tipo não muito bem, tá? Fairly well, então, não muito bem, tá bom? E aí no caso da unidade, isso aqui é a unidade 8, tá? Então esse primeiro que eu mostrei pra vocês é a unidade 8. A unidade 9 é a partir daqui, tá? Então quando eu quero falar da habilidade de uma outra pessoa, tudo bem? E aí no caso, quando eu quero falar de outra pessoa, eu vou usar o does, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre ele na semana que vem, tá bom? O que eu quero mostrar pra vocês é o can, tá? Então can, ele não tem nenhuma modificação, tá bom? Na frase. Então se eu quiser falar assim, can you, can I, can she, can he, não muda, tá bom? Não muda a frase, não muda nada. Então eu só vou colocar o he e o she na frase, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu, por exemplo, I can sing, sei lá, opa. Eu consigo cantar. Agora, se eu quiser falar assim, se eu quiser falar de uma outra pessoa que consegue cantar, eu não vou mudar nada. Eu só vou mudar isso aqui, ó. She can sing. Tá vendo? Não muda nada, não muda absolutamente nada, tá? Então, aí é uma forma aí de vocês utilizarem esse vocabulário, tá? Então, can não muda nada, independente da pessoa, tá bom? O Danilo tá falando que eu acho o sotaque britânico lindo, mas é bem difícil de entender. Vai de... Sim e não, eu acho. O britânico, ele é mais de costume, tá? Professora, você vai mandar... Que dia você vai mandar o link mesmo? Sexta-feira, querido. Sexta-feira eu mando o link da atividade. Pro, você vai passar meu Deus, peraí. Pro, você vai passar as outras unidades junto com a prova? Porque você disse que ia terminar na semana que vem. Não, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer a aula semana que vem, normal, 2 horas. E aí, assim que a gente acabar a aula, eu mando o link da aula, o link da prova, tá bom? Então vai ser depois da prova, depois da aula, quer dizer, tá? Então lá no finalzinho do dia, de sexta-feira que vem, eu mando o link da prova pra vocês fazerem. Eu não vou mandar junto também, né? Então eu vou vou fazer a aula e aí depois a gente faz essa situação. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, então pessoal, a gente viu hoje de 8 e 9, tá? Então isso aqui vocabulário, tá? Então vocabulário aí, fiquem à vontade para colocar vocabulário. Preenchem isso aqui, gente. Mantenham a apostila de vocês preenchida, tá? E aqui também, mais vocabulário. À vontade para colocar vocabulário aí, tá? Vocabulário, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse mérito não, tá? Deixa eu ver. E é isso, tá? Se vocês quiserem, vocês fizeram essa review aqui, se vocês não tiverem feito, morri. Se vocês não tiveram feito a review, façam uma review, tentem fazer a review. Se vocês tiverem dúvidas, me manda no WhatsApp, me manda no... Ou a gente conversa na semana que vem, tá bom? A gente conversa na semana que vem aí e a gente vai se comunicando. Tranquilo? Fechou? Cansados? Ai, gente, eu dava mais 2 horas de aula aqui fácil pra vocês. Mas é isso, gente. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui, tá? Bye! See ya next class. Então, semana que vem, segunda parte da review, pra gente matar logo esse book aí e já entrar pro book 2 na outra semana. Tá bom?
Beijo pra vocês. E até semana que vem.